CPI da telefonia define plano de ação e elege o deputado Marcos Rota como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova 14 projetos que seguem para apreciação em plenário. E você também vai ver no Alean Notícias de hoje os principais fatos da semana. A audiência pública discute sobre o remanejamento de policiais e bombeiros que hoje atuam na Corregedoria. Deputado Luiz Castro ingressa com ação no Ministério Público Federal que pede investigação sobre o desabamento da orla de Eirunepé. Sinésio Campos debate com comunitários do Lago do Puraquequara os impactos da construção do polo naval. Projeto de lei do deputado Vanderlei Dallas garante isenção de taxa de inscrição em concursos públicos aos doadores de medula óssea. Presidente da Alean, deputado Josué Neto, anuncia estudo para reajuste salarial de servidores. E ainda, a Assembleia dá posse a candidatos aprovados no último concurso público. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as falhas nos serviços de telefonia móvel, fixa e internet no Amazonas, realizou a primeira reunião esta semana. A CPI da telefonia, como ficou conhecida, também elegeu o PMDBista Marcos Rota como presidente da comissão. Dentre os 8 nomes anunciados na última quarta-feira, dia 21 de agosto, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, para compor a comissão, foram feitas as seguintes definições. São titulares os deputados requerentes da criação da CPI, Adjuto Afonso, Marcos Rota e Marcelo Ramos, e ainda Sidney Leite e Orlando Cidade. Os parlamentares Luiz Castro, Chico Preto e Vanderlei Dallas são suplentes. Em comum acordo, os deputados decidiram por Marcos Rota ser o presidente da CPI. O parlamentar também está à frente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alean. Já a relatoria da comissão traz novidades. Marcelo Ramos ficará responsável pelos trabalhos relacionados ao serviço de internet. Adjuto Afonso irá relatar sobre a telefonia móvel. E Sidney Leite deverá apresentar relatório sobre a telefonia fixa. Nós teremos 3 relatores, um relator para cada questão específica da telefonia fixa, da telefonia móvel e da internet. Ao final dos trabalhos, eles haverão de confeccionar um único relatório para que nós tenhamos, então, passado a limpo essa história da questão dessa problemática da capital e do interior do Estado. É muita responsabilidade, sobretudo, como eu disse, quando há uma grande demanda e uma grande expectativa. Nós temos um prazo regimental de 120 dias, mas não queremos usar todo esse prazo. Acho que a gente já tem muitos dados. Esperamos que a população se manifeste com os canais, através dos canais que a gente vai colocar à disposição, e que a gente possa, o mais rápido possível, ter um diagnóstico, né, de como funciona a telefonia, não só a móvel que eu vou relatar, mas a fixa, a internet, e a gente possa mostrar para a sociedade as falhas que existem no sistema. Hoje nós temos uma ausência de orelhões e nós temos algo muito grave, que algumas operadoras utilizam a estrutura da fiação da telefonia fixa para a transferência de dados, ou seja, de internet. E por isso, em muitos casos, a internet é ruim pela utilização do par metálico. Mas não é diferente da telefonia móvel. Nós temos dificuldades, há necessidade da intervenção, de nós colhermos esses dados, tanto das operadoras quanto da população. A primeira reunião da CPI da telefonia teve como objetivo decidir quem ocuparia os cargos de presidente e relator da comissão. Na oportunidade, foi definido que um cronograma com as atividades a serem realizadas pela equipe vai ser apresentado na próxima reunião, já marcada para segunda-feira, dia 26 de agosto. Marcos Rota também anunciou que haverá canais direto de comunicação com a população. Encontrando as alternativas e os mecanismos para que a população possa estar inserida e presente nas ações desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo, identificar os problemas, apontar as soluções, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, porque a sociedade amazonense não aguenta mais conviver com a deficiência nessas prestações de serviço da capital e também do interior do Estado. O pedido de criação da CPI foi protocolado no fim do mês de junho. A mesa diretora repassou a solicitação para a Procuradoria da Casa para analisar a legalidade da comissão. Depois de ter parecer favorável, a CPI foi instaurada pelo presidente da Alean, Josué Neto.
E um projeto de lei de autoria do deputado Marco Antônio Chico Preto pretende dar incentivo fiscal às empresas de telefonia em troca da instalação de antenas em comunidades distantes do estado. A proposta gerou polêmica em plenário. O deputado Marco Antônio Chico Preto usou a tribuna para explicar aos parlamentares o teor de um projeto de lei que pretende facilitar o acesso de moradores de comunidades distantes aos serviços de telefonia. Chico Preto se inspirou em uma lei que é aplicada no estado do Espírito Santo, que concede crédito tributário relativo ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para as empresas que aceitem instalar antenas em locais estratégicos, mas que normalmente não seriam atendidos pelo serviço. O projeto que apresento, ele pretende trocar ICMS numa forma de fomento para que as empresas de celular que queiram se habilitar possam colocar antenas de celular em comunidades rurais do interior do estado do Amazonas e não nas sedes municipais, comunidades que, segundo o olhar do governo, são comunidades estratégicas e que precisam estar integradas dentro dessa lógica de telecomunicação. Diversos parlamentares comentaram o teor do projeto. José Ricardo, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos acreditam que a concessão de um incentivo fiscal não é o caminho adequado para o atendimento dessas localidades. Além disso, o deputado Marcelo Ramos acredita que a lei possui um vício formal, por se tratar de um projeto de natureza autorizativa. Primeiro, tem uma falha formal, é pacífico o entendimento de que não é possível projeto de natureza autorizativa. Se o deputado quer apresentar um projeto para dar renúncia fiscal, ele tem que apresentar obrigando a renúncia fiscal e não autorizando o Estado a conceder renúncia fiscal. Primeiro, esse erro formal. E segundo, não me parece sustentável que empresas que lucram milhões e milhões, que prestam péssimo serviço para a população, ainda recebam incentivo fiscal para fazer algo que é da sua obrigação. O deputado Chico Preto acredita que a discussão a respeito da legitimidade do projeto deve ser realizada pela Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN. O parlamentar defende a necessidade de se discutir o assunto para que as comunidades rurais sejam beneficiadas. Essa é uma discussão que nós vamos enfrentar na Comissão de Constituição e Justiça. Porém, a iniciativa política me parece oportuna e necessária. Quer dizer, um deputado levantar a tese de que o governo pode adotar tal mecanismo. Se pode partir do deputado ou não, só pode partir do governador, isso é uma discussão um pouco mais distante. Porém, a ideia de integrar o Amazonas com esses serviços de telecomunicação, repito, o governo do estado já está fazendo. Está aí o exemplo do gasoduto Coari-Manaus. O governo pegou recursos do povo do estado do Amazonas para o povo do estado do Amazonas. O principal beneficiado foi o povo, que vai ter internet em banda larga ao longo da fibra ótica do gasoduto Coari-Manaus. Se nós colocarmos antenas de celular nessas comunidades distantes, quem vai ser o principal beneficiado? Caso o projeto seja aprovado, o Poder Executivo poderá selecionar localidades que sejam prioritárias e convocar as empresas. A companhia, com a melhor proposta, irá instalar antenas de telefonia na localidade, com a concessão de créditos tributários que irão compensar parte dos custos da instalação. O deputado pelo PSD, Ricardo Nicolau, e ex-presidente da Assembleia Legislativa, compareceu à tribuna do plenário Rui Araújo nesta quinta-feira para falar sobre a aprovação de um termo aditivo ao contrato de construção do edifício garagem. O parlamentar esclareceu que não houve reunião com a mesa diretora para autorizar o complemento e que a assinatura do termo foi um ato dele, enquanto presidente, embasado em pareceres dos setores técnicos da Casa Legislativa. Depois da polêmica sobre a reunião que teria acontecido no dia 13 de janeiro, um domingo, envolvendo toda a mesa diretora para a aprovação de um termo aditivo à construção do edifício garagem, obra alvo de denúncia do Ministério Público por superfaturamento, o ex-presidente da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, compareceu à tribuna na sessão plenária desta quinta-feira para esclarecer o que ocorreu. O parlamentar informou que houve um erro de digitação na data, que ao invés de 13, seria dia 14, e que não houve reunião. A autorização à assinatura do termo aditivo foi dada por ele, enquanto presidente da Casa. Há um tempo atrás, falei que nem iria mais tratar desse assunto na tribuna, por se tratar, de um assunto que nós deveremos e estamos tratando no fórum competente. Mas, no entanto, é público e notório que há uma tentativa de denegrir a minha imagem e pegar
fatos para tentar falar que o deputado Ricardo tenha feito isso, colocar um parlamentar contra o outro. A obra do edifício garagem é uma obra que está pronta, está entregue. Custou R$ 1.500 e poucos o metro quadrado, incluindo elevadores e toda uma infraestrutura. Qualquer pessoa, mais ignorante possível, pode pegar qualquer obra particular ou pública e dividir a metragem e vai ver se o preço está ou não dentro dos parâmetros. Eu agradeço, Vossa Excelência. Reunião, nós estávamos em recesso, né, e a presidência decidiu, em cima de pareceres técnicos da engenharia, da auditoria, da procuradoria, né, que estava o processo totalmente legal. O primeiro dia, depois do recesso, já era a posse da nova presidência, da nova mesa diretora. Né? Não caberia a nova mesa diretora rever atos da mesa que estava saindo. Outro fato destacado pelo parlamentar foi que o procedimento adotado por ele é semelhante ao modo de proceder dos presidentes que o antecederam desde 1999. De 1999 até os dias atuais, há um rito processual dentro da Assembleia. Um rito processual de todos os processos, menores, maiores. E esse rito processual vem se arrastando por várias administrações. Nesse caso específico é como se fosse uma capa de processo. Né? Uma capa de processo, o contrato nem é assinado por mim. O deputado Marcos Rota questionou o ex-presidente, lamentando que ele não tenha comparecido antes àquela tribuna para prestar os esclarecimentos necessários, o que teria poupado muita polêmica. Primeiro, dizer ao ex-presidente que se ele tivesse utilizado a tribuna antes, talvez a questão não chegasse onde chegou e não se avolumasse da maneira que se avolumou. Creio que Vossa Excelência pecou nesta condição. Se Vossa Excelência vem à tribuna na terça-feira, expõe esses fatos, Vossa Excelência evitaria, inclusive, o constrangimento dos demais membros da mesa diretora. Acho que Vossa Excelência pecou e no dia que Vossa Excelência foi para a primeira vez atacar o jornal que publicou a denúncia, eu disse a Vossa Excelência, deputado, não faça isso. Acho que foi o pecado de Vossa Excelência, o erro formal de Vossa Excelência, porque, deputado Ricardo, se Vossa Excelência, ao invés de tentar fazer com que houvesse uma disputa entre o jornal e o deputado Ricardo Nicolau, utilizasse o tempo da tribuna para se posicionar, como Vossa Excelência se posiciona hoje, eu não tenho dúvida alguma de que a dimensão desse caso não chegaria a onde. É uma questão pessoal. Ainda em relação às supostas acusações de irregularidade, o deputado Ricardo Nicolau declarou que, no que diz respeito à obra do edifício garagem, não há qualquer questão que desabone a aplicação do recurso público e que as questões repercutidas são meramente formais. Nessa questão do aditivo, o Ministério Público diz o seguinte, olha, nós não vamos analisar o aditivo porque foi feito em datas diferentes, porque tem erros formais. Mas, no entanto, né, deixaram de ver efetivamente se foi feito ou não foi feito. Obra é muito questionada, mas ela é muito fácil de ser vista. É muito fácil, porque ela é física. Ou fez ou não fez. Ou tem a medida correta ou não tem. Ou existe a lâmpada ou não existe. Agora, querer pegar questões formais, né, erros processuais que podem existir para dizer que há superfaturamento, para dizer que há dolo, que há má-fé, aí é brincadeira. E o deputado Marcelo Ramos pediu agilidade da Assembleia Legislativa na análise da denúncia feita por um instituto que pede investigação sobre o suposto superfaturamento nas obras do edifício garagem da Alean, construído na gestão de Ricardo Nicolau. Foi durante o pequeno expediente da sessão plenária desta quinta-feira, dia 22 de agosto, que o líder do PSB, Marcelo Ramos, solicitou agilidade na análise do pedido feito pelo Instituto Amazônico da Cidadania, o IACI, que pede abertura de procedimento administrativo por quebra de decoro parlamentar
contra o deputado Ricardo Nicolau. Segundo Marcelo Ramos, o trâmite do requerimento do IACI não está sendo conduzido da maneira correta. Quem dá a última palavra sobre constitucionalidade, cumprimento de regimento e trâmite processual na Casa é a Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, não tem cabimento que a Comissão de Constituição e Justiça tome uma decisão e que a mesa diretora sujeite essa decisão à Procuradoria e mude a decisão da CCJ com base no parecer da Procuradoria. O deputado Davi Almeida, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Legislativo Estadual, CCJ, discordou. O parlamentar argumenta que a comissão está trabalhando para que o procedimento cumpra o rito e a legalidade exigidos em regimento. O IACI protocolou o requerimento no dia 12 de julho, a partir de denúncias do Ministério Público contra o ex-presidente da Aleam, de possíveis irregularidades quanto às obras do edifício garagem. E os deputados de oposição Marcelo Ramos, José Ricardo e Luiz Castro protocolaram nesta quinta-feira uma representação junto à Comissão de Ética da Casa para que apure as denúncias envolvendo o ex-presidente Ricardo Nicolau por suposto superfaturamento nas obras do edifício garagem e ainda por suspeita de fraudes em documentos. A representação foi recebida pelo presidente da comissão, deputado Vicente Lopes, e o vice-presidente da Aleam, deputado Belarmino Lins. O Ministério da Saúde assinou um termo de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde para trazer 4.000 médicos formados no exterior para trabalhar no Brasil. O método de pagamento desses profissionais foi questionado em plenário. Os médicos formados no exterior vão atuar em 701 municípios. 84% das cidades estão nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o Ministério da Saúde, todos os médicos têm especialização em medicina familiar e comunitária e quase 85% têm mais de 16 anos de profissão. A previsão do Ministério da Saúde é que todos os 4.000 médicos cheguem ao Brasil ainda este ano. Um grupo de 400 pessoas desembarca ao país neste fim de semana. Outro, com 2.000 médicos cubanos, chega em outubro e o restante em dezembro. O assunto foi trazido para o plenário da Assembleia Legislativa durante pequeno expediente pelo deputado do PTN, Orlando Cidade. E são os médicos que vão para a base, aqueles que vão realmente atender lá na base. Tudo através de contratação pelo SUS, são médicos específicos contratados pelo governo brasileiro, através do SUS, para atender os municípios que muito precisam, necessitados da região norte e nordeste brasileira, em especial o estado do Amazonas. O deputado Sidney Leite defendeu que seja regulamentado e definido o valor a ser investido pela União na área de saúde. Hoje se sabe quanto um estado tem que gastar o mínimo em saúde. Os municípios a mesma coisa, mas não a União. Esse é o nosso questionamento. Por quê? Porque também nós não temos só falta de médico, nós temos falta de recurso e condições de resolutividade, seja no diagnóstico, seja no pronto atendimento, seja em equipamentos, seja na construção de unidades básicas de saúde, seja na disponibilidade de medicamento. O deputado Vicente Lopes, do PMDB, mostrou preocupação em relação ao pagamento a ser feito aos médicos cubanos. Isso porque o governo federal vai fazer o repasse da verba diretamente para a OPAS, do governo de Cuba. Entendo que esta necessidade só pode ser suprida se, de fato, esses médicos se submeterem ao processo de qualificação exigido para todos os profissionais de outros países que desejem prestar serviços profissionais no Brasil. É lamentável que nós, ou seja, que, por um aspecto, esses profissionais venham para o Brasil prestar serviço, e que o resultado do seu trabalho não seja pago aos trabalhadores, mas sim ao governo, o que demonstra o regime ditatorial com o qual aquele país, tá certo, há muitos anos vem sendo governado. Para trazer os médicos cubanos, o Ministério da Saúde vai investir por meio da Organização Pan-Americana da Saúde 511 milhões de reais até fevereiro de 2014. Deputado Luiz Castro ingressa com ação no Ministério Público que pede investigação sobre o desabamento da orla de Eirunepé e mais. Sinésio Campos questiona a posição do governo federal que excluiu o Amazonas das discussões do novo marco legal de mineração para o país. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9.
E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Os deputados estaduais repercutiram durante a sessão plenária desta terça-feira o anúncio do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que participou em Manaus da reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Entre as perspectivas de desenvolvimento para o Estado anunciadas pelo gestor, a prorrogação da Zona Franca de Manaus e a elaboração da personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A reunião do CAS também aprovou investimentos para a indústria local de mais de R$1 bilhão. Na pauta da terceira reunião do ano do Conselho Administrativo da SUFRAMA, foram analisados 58 projetos industriais e de serviços, que prevêem a soma de mais de R$1 bilhão em investimentos totais. Os investimentos representam a geração de 1.950 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus em 3 anos. A reunião foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O governador do Amazonas, Omar Aziz, também participou da reunião e destacou a chegada de um novo setor no Parque Industrial da capital amazonense e a implantação da empresa Novamed. A fábrica vai atuar na fabricação de produtos farmacêuticos para a produção de medicamentos de uso humano, como pastilhas e comprimidos. O investimento total previsto é de $197 milhões. Para o governador, esta é uma ótima notícia para a economia do estado. É um outro setor que vem para o Amazonas, para a nossa Zona Franca, coisa que não era produzida, porque o que nós temos aqui? Eletroeletrônico, pó de 2 rodas. Quando vem outro setor tão forte de medicamentos, e uma indústria que aqui fez um investimento milionário, né, uma obra fantástica ali na Torquato, acredito que em janeiro ela estará produzindo remédios aqui. Isso é uma notícia espetacular para o polo industrial da cidade de Manaus. Ainda durante a reunião na SUFRAMA, o governador Omar Aziz defendeu a manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. O ministro Fernando Pimentel anunciou que o projeto que prevê a prorrogação da Zona Franca de Manaus, que se encontra na Câmara Federal, deverá ser votado até setembro. Caso seja aprovado, o projeto deverá ser encaminhado para a sanção da presidente Dilma Rousseff até o fim do ano. Na Assembleia Legislativa, o assunto foi repercutido pelo deputado estadual pelo PTN, Orlando Cidade, que reforçou o empenho do governo federal em manter e prorrogar a Zona Franca de Manaus. É bem-vindo esses investimentos, essa geração de empregos, geração de oportunidades aqui para o Polo Industrial de Manaus. São investimentos na ordem de aproximadamente R$1 bilhão, depois de serem concluídos esses projetos, e com aproximadamente 2.000 novos postos de emprego, de trabalho. O parlamentar também ressaltou que os benefícios da Zona Franca devem ser estendidos à região metropolitana de Manaus. Essa prorrogação por mais 50 anos, bem como a extensão da Zona Franca para a região metropolitana, contemplando os nossos municípios vizinhos, como Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzeas, todos os municípios que hoje fazem parte da região metropolitana serão contemplados com os beneficiamentos da Zona Franca de Manaus. Sobre o CBA, o ministro adiantou que a personalidade jurídica do centro já está sendo elaborada. A decisão vai permitir o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A implementação essa semana nós vamos fazer um aviso ministerial, dando concluída a nossa etapa e já com a aprovação do Ministério do Planejamento, para que a Casa Civil agora tome a providência. O estatuto, inclusive, está pronto. Nós temos já uma minuta dele, de maneira que vai ser muito rápido daqui para frente a tramitação. No Parlamento Estadual, o deputado estadual pelo PT, José Ricardo, também apoiou a aprovação dos projetos pelo CAS e a necessidade de ampliação do CBA. A prorrogação da Zona Franca é uma prioridade do governo e a gente espera que seja aprovado no Congresso, que o governo possa intervir. Ao mesmo tempo, o funcionamento do CBA, o Centro de Biotecnologia, que é um anseio antigo. Já existe, tem investimento, mas ainda não tem o seu pleno funcionamento, não tem personalidade jurídica, não tem uma definição clara do seu funcionamento e isso agora parece estar sendo conduzido. Um dos destaques da reunião do CAS foi a aprovação de um projeto que prevê a instalação de uma empresa japonesa para a fabricação de condicionadores de ar.
O governo federal está trabalhando na formulação de um novo marco legal de mineração para o país. Uma rodada de debates foi programada em diversos estados. O deputado Sinésio Campos, do PT, questionou o fato da Comissão de Minas, Gás e Energia da Câmara Federal não ter incluído o Amazonas no cronograma de discussões. O parlamentar afirmou que vai tentar reverter a decisão em Brasília, junto à bancada amazonense. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, líder do governo na casa, lamentou o fato de o Estado ter sido excluído da rodada de mesas redondas propostas pelo governo federal para tratar sobre a formulação do novo marco legal de mineração. O documento entrou em pauta no Congresso para criar diretrizes com o objetivo de fazer com que o Brasil melhor aproveite o potencial produtivo no setor, considerado por especialistas como estratégico. Para Sinésio Campos, o Amazonas é protagonista no setor mineral. O parlamentar destacou a produção de silvinita, estanho e gás natural do estado. Em 2012, o volume de dinheiro recebido pelo Amazonas com as transferências das compensações financeiras pela exploração dos recursos naturais chegou a 280 milhões de reais. O resultado representa um crescimento de 17% na comparação com 2011, quando o Estado recebeu 239 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2013, o total repassado aos cofres do Estado soma a quantia de 77 milhões de reais, 15% maior à frente do mesmo período de 2012. E como se debate o Congresso Nacional, a Câmara Federal, sobre esse novo marco regulatório e não coloca o Amazonas no foco do debate. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui, como presidente da Comissão de Mineração, Óleo e Gás, aqui da Assembleia, vou dar ciência a todos os deputados federais do Amazonas e aos senadores e à senadora, e como também ao presidente da comissão especial que está tratando o marco legal da mineração, que é o deputado federal do PT, Gabriel Guimarães, de Minas Gerais, para que inclua neste debate o Amazonas. O Amazonas hoje é um dos estados que tem produção mineral e que deve ser ouvida. Em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, destacou que a proposta enviada ao Congresso reflete as necessidades de um país diferente daquele em que, há quase 50 anos, foi definida a legislação atual. O setor de mineração contribui com 25% das exportações brasileiras, mas apenas o minério de ferro representa 90% do total. O ministro acredita que é preciso apostar na diversificação da exploração mineral. E o Polo Naval está prestes a sair do papel. Uma nova audiência pública foi realizada na Assembleia para discutir a implantação do setor econômico no Estado. A proposta foi do deputado Sinésio Campos, que debateu o assunto com órgãos ligados ao projeto e comunidades ribeirinhas do Lago do Puraquequara, onde será construído o novo empreendimento. O Lago do Puraquequara, situado na zona leste da capital, foi o local escolhido para a construção do Polo Naval. Aproximadamente 10 quilômetros serão utilizados para a construção da obra. O processo estava ocorrendo dentro do cronograma estipulado, mas um problema paralisou as obras. Pelo menos 19 comunidades próximas à área reclamaram a falta de notificação sobre a construção e, temendo ficar desabrigados, acionaram o Ministério Público. Sentir assim, aquela firmeza assim, que a gente pode continuar ali, pode produzir, pode morar, pode até trabalhar lá sem ter que sair de lá, né? Porque o nosso medo, assim, a nossa coisa é sair de lá, né? E para onde? Para esclarecer as dúvidas dos moradores quanto ao projeto e dar continuidade na implantação, o presidente da Comissão de Geodiversidade, Minas, Gás e Energia da Aliança, Sinésio Campos, realizou uma audiência pública no intuito de explicar aos interessados de que forma se dará a realocação das famílias. Foi o que destacou Matheus Araújo, presidente do Sindnaval, que participou do encontro. O projeto do Polo Naval ele é um projeto includente, socialmente includente. Ou seja, o morador que mora lá há 20, 30, 40 anos, ele está no caminho do estaleiro, tudo bem. Mas o projeto não é tirar ele dali e mandar ele para qualquer outro lugar da vida e desocupar a área. O projeto, através do BNDES, na inclusão social, de todos os moradores que estiverem dentro da rota do Polo Naval, serão apenas removidos daquele lugar, aonde vai ser um possível estaleiro, para uma outra área dentro do Polo Naval, onde ele vai poder produzir, onde ele vai poder estudar, porque vai ter escolas, vai ter todo um profissionalismo para preparar aquela mão de obra, possível mão de obra que tenha lá no setor, para fazer com que essas pessoas que não puderem produzir alimento, mas possam ser
é aproveitado profissionalmente nos estaleiros. Para o deputado Sinésio, é fundamental esclarecer a importância do novo modelo de desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda. Nós continuamos fazendo aqui toda uma defesa desse setor e, ao mesmo tempo, conversando com os ribeirinhos, com as pessoas que moram naquela área, para que possa compreender a importância de termos junto o polo industrial de Manaus, de eletroeletrônicos, acoplado nele um polo naval que tem o suporte para a Zona Franca de Manaus, para a mineração que tão cresce aqui, como também, acima de tudo, gerando mais de 40 mil novos empregos aqui na nossa região. O parlamentar afirmou ainda que o polo naval será o local adequado para unir todos os estaleiros espalhados pela orla da cidade. Além disso, o setor irá garantir a renovação da frota de barcos que navegam pelos rios do Amazonas. Como resultado de mais uma atividade da Comissão dos Portos da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Cabo Maciel, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, anunciou que haverá liberação de recursos para a construção do porto na comunidade de Vila Amazônia, no município de Parintins. Em outra frente de ação, o deputado Sinésio Campos busca a liberação do porto da cidade de Beruri. De acordo com o presidente da Comissão dos Portos da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, Fábio Galvão, anunciou que o projeto de orçamento para a construção do porto da comunidade Vila Amazônia, localizada no município de Parintins, já está sendo elaborado. Deverão ser liberados recursos na ordem de 18 milhões de reais para realizar a obra. O parlamentar explica como está o andamento do projeto. Esse projeto, essa demanda, através do DENIT, já está na diretoria de infraestrutura aquaviária, que é um setor do DENIT em Brasília, onde está sendo confeccionado todo esse projeto e vai ser orçamentado de 15 a 18 milhões a construção de um porto novo para a Vila Amazônia. De acordo com o parlamentar, é necessária a construção do novo porto, pois o local não tem como escoar a produção via estrada. Através desse porto, Parintins ganha, a sua economia aquece, porque tem como escoar toda a produção da Vila Amazônia, tem como dar suporte ao município de Parintins, já que Parintins hoje tem um porto muito bom, está em funcionamento, e aquela população ali, acima de 12 mil habitantes, vive essa necessidade de não ter um porto para escoar essa produção. Mas além dessa ação realizada pela Comissão dos Portos, o líder do governo na Assembleia, deputado Sinésio Campos, está intermediando a liberação do porto de Beruri. O parlamentar, juntamente com o prefeito e vereadores do município, se reuniu com o superintendente da Administração de Hidrovias da Amazônia Ocidental, Sabá Reis, para tratar sobre o assunto. O gestor da AIMOC garantiu que falta apenas mais uma vistoria a ser realizada pela Marinha do Brasil para que o porto possa ser liberado à população. E o deputado Luiz Castro, do PPS, ingressou nesta sexta-feira com ação no Ministério Público Federal, solicitando investigação sobre o desabamento total da orla de Eirunepé, ocorrido na última semana. Inaugurada há 8 meses, a obra é estimada em mais de 3 milhões de reais provenientes de recursos federais. O deputado Luiz Castro já havia entrado com representação na Controladoria Geral da União e no Tribunal de Contas da União. Com mais uma ação, desta vez no Ministério Público Federal, o parlamentar volta a cobrar esclarecimentos sobre o desmoronamento ocorrido na orla de Eirunepé. A situação foi verificada em visita a municípios da calha do rio Juruá. Em Itamaraty, cidade vizinha a Eirunepé, o novo porto também teve parte da estrutura desmoronada. De acordo com Luiz Castro, o impacto do desabamento prejudica comércios e residências, numa das áreas mais pobres em todo o estado. Na avaliação do parlamentar, as obras foram mal planejadas e mal executadas, representando desperdício de dinheiro público. Uma obra caríssima, com recursos públicos federais e toda jogada por terra, para não dizer jogada por terra, jogada dentro do rio Juruá, porque está desabando para dentro do rio. Nós não podemos deixar que isso continue a acontecer. Dinheiro público precioso numa região do estado pobre, distante, com alto custo e logística, com altas necessidades de investimento em infraestrutura. O procurador da República explica o procedimento a partir de agora.
Com um protocolo, né, esse tipo de representação e todas as demais, elas passam por uma triagem para sabermos qual que é a área específica que corresponde, né, à representação. Se houver mais de um procurador, há uma distribuição entre os procuradores, né, na verdade é um sorteio. E aí, a partir desse momento, o procurador recebendo as notícias do fato, ele vai tomar as providências que ele entender cabíveis. O deputado Luiz Castro lembrou ainda que a empresa contratada para realizar a obra é responsável pelos problemas que venham a ocorrer no prazo de 5 anos. Preocupado com o alto índice de desmatamento no Amazonas, o deputado Sidney Leite critica a política adotada pelo INCRA para a ocupação de terras no Amazonas. De acordo com o parlamentar, a criação de assentamentos em locais inadequados contribui para a degradação ambiental. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado democrata Sidney Leite criticou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Segundo o parlamentar, o INCRA é um dos principais responsáveis pelo aumento do desmatamento no estado, ao promover assentamentos inadequados no sul do Amazonas. Se tratando do Amazonas, o que tem contribuído decisivamente para esse desmatamento? São os assentamentos feitos pelo INCRA. E o que nós identificamos? O que a gente identifica é que há uma concepção errada no modelo desses assentamentos. Primeiro, o homem, com a cultura nossa do Amazonas, ele está à margem dos rios. E esses assentamentos são feitos de estradas. Não que só se possa produzir na margem dos rios, mas simplesmente se rasga lá uma estrada, que não é estrada, se abre a mata, se define os lotes e se põe as pessoas lá. Não há a mínima estrutura e condições para que esses produtores, essas famílias, tenham condições de produzir e de assistência de política pública. O parlamentar propõe que o tema seja debatido na Assembleia Legislativa e que o INCRA adote maneiras mais adequadas para a ocupação do solo amazônico. Nós precisamos nessa casa debater até para que nós possamos melhorar a interlocução do INCRA, dos órgãos competentes do governo do estado, como IDAM, IPAAM, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e com os municípios. Porque senão os assentamentos viram um único objetivo, extração de madeira. Porque os produtores não têm condições de produzir nas condições deste modelo de definição de assentamento para o estado do Amazonas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é uma autarquia administrada pelo Poder Público Federal. O órgão é responsável por gerenciar a questão agrária no país. A audiência debate na Assembleia o remanejamento de policiais e bombeiros da Corregedoria. Comissão de Constituição e Justiça aprova 14 projetos. E ainda, presidente da Casa, deputado Josué Neto, anuncia estudo para reajuste salarial de servidores. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A audiência pública na Assembleia debate sobre o remanejamento de policiais e bombeiros que exercem funções na Corregedoria. A reunião, proposta pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Cabo Maciel, contou com a presença de representantes das classes. A audiência pública proposta pelo deputado estadual Wilson Lisboa debateu questões ligadas à Corregedoria de Segurança Pública. Já na Casa Civil, um projeto de lei de autoria do deputado Wilson Lisboa que prevê alterações na Lei 304 de 2007, que criou a Corregedoria. Essa primeira reunião, ela serviu para oportunizar esse novo olhar sobre a Lei da Corregedoria, que todos precisamos para que ela reflita melhor a relação entre o controle da polícia para contribuir com a segurança pública. Para a representante da Secretaria de Segurança Pública, a audiência ampliou os debates e possibilitou a integração entre os diversos órgãos de segurança no Estado. Sem dúvida, a audiência ela é imprescindível para que haja essa discussão, haja essa integração. A Secretaria de Segurança aqui, ela está à disposição para que participe, para que colabore no que for possível.
posto que o sistema ele é feito de vários órgãos. E a Secretaria de Segurança está no topo, fazendo com que haja essa integralização. Júlio César, corregedor da Secretaria de Segurança, enfatizou que a nova lei da corregedoria deverá prever o tempo mínimo dos policiais na corregedoria e também o tempo em exercício na atividade meio, antes que os militares voltem a atuar nas ruas. Como a previsão não abre pontos digamos assim, alternativos para que possa o policial, o servidor, retornar ao seu órgão de origem e ficar na atividade meio, não abre nem a forma facultativa que ele possa optar e não abre também o tempo mínimo de exercício na corregedoria. Está meio, digamos assim, obscuro esse ponto e a nova lei, o novo projeto de lei, ele prevê já algumas mudanças pontuais. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas cobrou que o projeto de lei que tramita na Casa Civil deveria ter sido discutido com a categoria antes de ser encaminhado ao governo. A reunião foi bastante produtiva, que nós discutimos aí a ida do projeto de lei para a Casa Civil, que não foi discutido com as bases, com os representantes de classe. Isso, com certeza, ia trazer uma grande satisfação nas bases, onde você manda um projeto de lei sem ouvir aquelas pessoas que realmente são afetadas pelo projeto. Então, ficou acertado que nós nos reuniremos de novo para debatermos mais o projeto e, consequentemente, ele irá já com um consenso de todos. O deputado estadual pelo PR, Cabo Maciel, salientou que a partir da realização de audiências públicas poderá ser elaborada uma nova lei que reformule a corregedoria e que deverá contar com o aval de todas as entidades de classe ligadas ao setor. A Lei 3278 ela trata de algumas mudanças dentro da corregedoria, mas dentro é um projeto, um requerimento do deputado Wilson Lisboa, mas essa lei ela já foi elaborada por uma equipe de membros da corregedoria encaminhada à Casa Civil. E na audiência pública a gente faz uma série de abordagens onde a gente colhe as informações de que o sindicato e as associações representativas da Polícia Civil e da Polícia Militar não foram convidados para a elaboração dessa lei. Ou seja, para nós ela não tem validade. Ela não tem validade porque não tem um aval das representações da categoria. Uma nova audiência deverá ser realizada na Casa Legislativa para dar continuidade ao debate. Durante a primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN, depois do recesso parlamentar, os membros apreciaram 27 projetos, dos quais 14 foram aprovados. Entre eles, o da deputada Conceição Sampaio, voltado para mulheres com depressão pós-parto. A reunião contou com a presença do presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, e dos deputados Marcelo Ramos, José Ricardo, Orlando Cidade e Abdala Frache. Dos 14 projetos aprovados, 2 são de autoria da deputada Conceição Sampaio. Um dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública de saúde do Amazonas. E o segundo sobre a implantação do programa de atendimento psicológico à vítima de estupro no Amazonas. Aprovado também projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Ramos. Eu destaco o meu projeto do teste do coraçãozinho, uma emenda que foi feita a ele, obrigando não só os hospitais públicos, mas também todas as unidades privadas a realizarem o teste do coraçãozinho nos recém-nascidos. Dos 8 projetos de lei que receberam parecer contrário, 2 são da deputada Conceição Sampaio, 2 do deputado Vanderlei Dallas, 2 do deputado Sinésio Campos e 1 do deputado Fausto Souza. Dos projetos retirados de pauta, 2 são de autoria do deputado Wilson Lisboa, 2 da deputada Conceição Sampaio e 1 do deputado Abdala Frache. Segundo o presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, a comissão aprovou a maioria das matérias discutidas. Nós retiramos de pauta 5 projetos, na ausência do relator para defender o voto, a pedido dos membros da comissão, e aprovamos então com parecer favorável um total de 14 projetos. Vejo como muito positiva a reunião da Comissão de Constituição e Justiça nessa manhã de quarta-feira. Agradeço aos membros da comissão que aqui participaram, estiveram presentes, opinaram, discutiram e votaram, e juntos aqui todos nós deliberamos sobre essa pauta.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação avalia a constitucionalidade das matérias para enviá-las para as demais comissões e, em seguida, os 14 projetos que passaram pela comissão devem ser discutidos em plenário para aprovação. O deputado Vanderlei Dallas é autor de um projeto de lei que tem o objetivo de dar incentivo à doação de medula óssea no Amazonas. A legislação pretende conceder gratuidade aos doadores na inscrição em concursos públicos. O deputado Vanderlei Dallas utilizou a tribuna para levar aos parlamentares um projeto de lei que pretende aumentar o número de doadores de medula óssea no estado. A proposta é a de conceder gratuidade na inscrição de concursos públicos no âmbito do Amazonas aos doadores. Nós estamos apresentando esse projeto para dar isenção sobre a taxa de inscrição em concursos públicos para estes doadores, que para eles é uma forma de incentivar, de valorizar essas pessoas que salvam vidas. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde pode se tornar um doador. Independentemente da vigência da lei, o deputado convoca a população a realizar esse gesto de solidariedade. Se você tem de 18 até 55 anos, você está com boa saúde, você pode fazer essa doação. Para você vai ser um incômodo passageiro, mas para aquela pessoa que está recebendo, pode ser uma nova vida, você pode salvar esta vida. O transplante de medula é a única cura para diversas doenças do sangue, incluindo a leucemia. Os aprovados no concurso da Assembleia Legislativa convocados na última chamada, realizada no fim do mês passado, tomaram posse na Alean. Em reunião com o diretor-geral da Casa nesta segunda-feira, os novos servidores receberam orientações. A 7ª convocação do concurso da Assembleia Legislativa foi publicada no Diário Oficial do Legislativo no dia 29 de julho. 34 aprovados em cargos como administrador, assistente técnico administrativo, engenheiro civil, motorista e fisioterapeuta têm o prazo de 30 dias para a entrega da documentação exigida e já começam a trabalhar imediatamente. Eu pedi à diretoria de recursos humanos que, à medida que essas pessoas forem tomando posse, entrasse diretamente no trabalho, tomasse posse, a partir do momento que os documentos estivessem todos corretos, já fosse dado posse e eles, tomado posse, já iniciasse o seu trabalho imediato. Para dar boas-vindas a quem já assumiu o cargo, uma reunião foi realizada entre 5 novos servidores, o diretor de recursos humanos e o diretor-geral da Casa. Nós estamos fazendo às segundas-feiras, aquelas pessoas que forem tomando posse, eu estou fazendo uma reunião com essas pessoas, explicando, dando as boas-vindas à Assembleia Legislativa, explicando o funcionamento da Assembleia, para que essas pessoas entendam como funcionam, como é a Assembleia Legislativa e a importância do trabalho deles dentro do Parlamento amazonense. Paulo Santos e Jean Duarte contam que estavam ansiosos pela convocação e agora esperam contribuir com a sociedade na prestação do serviço público. Eu passei um bom período de estudo preparando para o concurso, né? E fiquei em terceiro lugar já no cadastro de reserva. E acho que aguardei em torno de 2 ou 3 anos, 2 anos se não me engano, até que todos fossem chamados e tive a felicidade de ser chamado pelo cadastro de reserva. A expectativa é de que possa trabalhar, contribuir com o melhor que eu possa fazer, né? E a nova experiência que possa ser feliz nessa área, né? Fiz concurso do Estado, Prefeitura e Correios. E aí eu fui chamado para os Correios, fui chamado para a Prefeitura e fui chamado para o Estado. Eu optei por ficar pelos Correios. Passei 2 anos e meio em Tapauá como gerente da agência e sempre procurando trabalhar na minha área de formação. É onde eu fiz o concurso aqui da Assembleia e outros concursos também, onde eu tive o privilégio e a graça de Deus de ter sido aprovado. Segundo o diretor-geral, uma nova convocação pode ser feita até o fim do ano. Também será sugerido à mesa diretora que a validade do resultado do certame seja prorrogada por mais 2 anos. O concurso foi realizado em 2011. Mais de 40 mil pessoas se inscreveram para concorrer a 132 vagas e formação de cadastro reserva. E o deputado Josué Neto falou esta semana sobre o novo site da Casa Legislativa, que além de visual moderno, prioriza a transparência. O parlamentar disse também da possibilidade de aumento salarial de 10% para os servidores efetivos. O novo portal da Assembleia, que foi lançado no dia 15 de agosto, possui layout e visual mais modernos. Uma das novidades também é o acompanhamento dos votos proferidos pelos parlamentares em tempo real, o que permite total transparência no acompanhamento do mandato parlamentar.
já que desde o primeiro semestre de 2013, o voto secreto foi extinto pela Casa Legislativa. Esta ferramenta, que talvez seja a única do Brasil, deputado Luiz Castro, que em tempo real estará divulgando a votação, já está divulgando a votação das matérias e de como cada um de nós, deputados e deputadas, votou. Josué Neto também anunciou que há 4 meses, a Casa tem realizado um estudo para garantir o aumento de 10% aos servidores efetivos da Alean, o que causará um impacto de R$2 milhões anualmente no orçamento da Casa. Nós acompanhamos aí durante também esse ano de 2013, principalmente por parte dos executivos municipal e estadual, que concederam o aumento em torno de 10% aos servidores efetivos, tanto do governo estadual quanto da Prefeitura de Manaus. E há cerca de 4 meses, nós providenciamos um estudo de impacto com relação ao aumento, a este aumento de 10%, também no mesmo índice, seguindo na prática o que aconteceu com os executivos. Eu quero aqui compartilhar com os colegas de que nós estaremos colocando em breve, em reunião aberta e também em reunião fechada, este assunto. Em à parte, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, apoiou a forma democrática com que a Casa tem conduzido as decisões e solicitou a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores efetivos e o contrato dos terceirizados. Plano de cargos, carreiras e salários para diversas categorias, inclusive para os que fizeram concurso e adentraram a Assembleia. Nós temos grandes problemas no setor de comunicação. Os salários estão pouco atrativos, então se tem um concursado que com poucos meses desiste e vai embora, isso é ruim para a casa, porque nós precisamos de um plano de cargos, carreiras e salários atrativo, e não é atrativo, não gera no profissional o estímulo para ele permanecer aqui, se aperfeiçoar e dedicar-se à Assembleia do ponto de vista de seu trabalho. E nós temos o problema dos terceirizados. Quando se fez a licitação aqui para contratar ascensoristas e contratar pessoal de serviço geral, não se teve o cuidado de proteger esses trabalhadores que viriam atuar aqui. E é muito incongruente que nós defendamos a melhoria da qualidade das condições de trabalho para os servidores da Casa, sejam efetivos e comissionados, e nos esqueçamos dos outros servidores da Casa que, embora temporários, que embora terceirizados, prestam concurso do seu trabalho de uma maneira fundamental para que essa Casa funcione. O novo portal da Alean pode ser conferido acessando www.alean.am.gov.br. A luta por direitos é historicamente reconhecida desde o início do século XX. Na década de 80, ganhou força com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Para reconhecer o trabalho da entidade que completa 30 anos, a Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma sessão especial de autoria do deputado José Ricardo. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi fundada no dia 28 de agosto de 1983. Na época, pouco mais de 5.000 profissionais fizeram parte do início dos trabalhos da entidade. Hoje, mais de 3.400 sindicatos são filiados à CUT, envolvendo um total de mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país. E está presente em todos os ramos de atividade econômica do Brasil. Por realizar o trabalho de organização e representação sindical, o deputado José Ricardo propôs homenagem por meio de uma sessão especial, realizada na tarde desta terça-feira no plenário Rui Araújo. Para o parlamentar, a homenagem é uma forma de exaltar as conquistas da legislação trabalhista. A CUT faz parte da história do Brasil, a história da luta dos trabalhadores, a história da luta dos trabalhadores do Amazonas. São muitos sindicatos, aqui no Amazonas são mais de 90 sindicatos que fazem parte da CUT, nos vários segmentos. É a CUT, através dos sindicatos, que luta para garantir aquilo que está na lei, as leis trabalhistas, e ao mesmo tempo combater a exploração do trabalho. Eu acho que tem uma série de méritos aí, de avanços que nós temos hoje na legislação brasileira, que defende os trabalhadores, por conta da luta da CUT e dos vários sindicatos. O presidente da CUT no Amazonas, Valdemir Santana, falou sobre a homenagem e pontuou algumas das lutas dos trabalhadores amazonenses. Um grande prazer e a grande satisfação para
direção da CUT, né, tanto a CUT local do Estado do Amazonas como a CUT nacional. Aqui no Estado, né, que nós estamos aqui no Estado, brigando na questão da qualificação para os trabalhadores, por mais que aqui no Estado do Amazonas é igual a China, né, vamos crescer quase 7%, e nós precisamos de qualificar esses trabalhadores para poderem se empregarem. Participaram do evento os representantes de sindicatos de vários segmentos do Estado do Amazonas. Sem assinaturas suficientes, o Senado decidiu cancelar a CPI mista sobre a Copa do Mundo, que ia investigar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos. Enquanto isso, a FIFA continua o ciclo de fiscalizações nas cidades sede. Nesta terça-feira foi a vez de Manaus. Na Arena da Amazônia, os organizadores receberam a garantia do poder público local de que o complexo estará pronto no dia 20 de dezembro. O governador do estado, Omar Aziz, e o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, acompanharam a inspeção. Na Assembleia, a visita repercutiu. A Arena Amazônia está 77,82% concluída e é uma das 6 que restam ficar prontas para o Mundial. O governador do estado, Omar Aziz, anunciou durante visita de comitiva da FIFA que a inauguração da obra deverá ser realizada no dia 20 de dezembro. O primeiro jogo teste será realizado na primeira quinzena de janeiro, com o clássico do futebol amazonense, Rio Negro e Nacional. Manaus foi a terceira sede a ser visitada pela comitiva nesta tour pelas cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014. Em Manaus, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e os representantes do comitê organizador local, os ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Bebeto, verificaram a execução das partes elétrica, hidráulica e da estrutura metálica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acompanhou a visita e destacou o legado que os investimentos para a Copa podem trazer para o Estado. A gente torce para que esta grande obra aqui tenha um legado importante para o estado do Amazonas, principalmente para o futebol. Quem sabe o Nacional daqui a pouco vai estar aqui na Série D, na Série C, enfim, trazendo os demais times do país para Manaus, para que o amazonense tenha mais uma oportunidade de lazer. Deus tem nos ajudado bastante e vai continuar a nos ajudar. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos ajudou a construir, não essa obra, mas o Amazonas, para que ele seja melhor para todos nós. No dia seguinte, o assunto repercutiu entre os parlamentares no plenário Rui Araújo. O deputado Orlando Cidade, do PTN, destacou o programa Amazonas Bilíngue, que está sendo desenvolvido pelo governo do estado com o objetivo de ensinar inglês a adolescentes da rede de ensino estadual. E depois o governador também, ontem, aproveitando a visita do ministro Aldo Rabelo, que também acompanhou essa inspeção do secretário da FIFA, visitaram o município de Iranduba, onde lá está sendo desenvolvido o ensino de língua, principalmente a língua inglesa, que está sendo desenvolvida lá em Iranduba, e o governador anuncia também para outros municípios essa cultura da bilíngua para desenvolver o inglês, no caso Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, para dar oportunidades para que esses operadores da língua inglesa venham atuar já na Copa de 2014. O deputado Marcelo Ramos, do PSB, aproveitou o tempo no grande expediente para se pronunciar sobre o assunto. Na opinião do parlamentar, o executivo não cumpriu com as metas das principais obras estruturantes para a capital amazonense. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Assembleia criticou a falha em projetos iniciais lançados pelo poder público. Tanto o governo com o monotrilho quanto prefeitura com o BRT não ficarão prontos a tempo para a Copa. No estádio entram 35 mil pessoas uma vez ou outra. E no ônibus entram 800 mil pessoas todos os dias. Portanto, essa é a diferença. Governo que pensa no povo prioriza mobilidade urbana, porque mobilidade urbana atende 800 mil pessoas todos os dias. Um segundo aspecto, a entrada dos 600 milhões de reais de investimento para a Copa do Mundo. Se tem uma coisa boa, e que é verdade, deputado Zé Ricardo, é que ela gerou emprego e renda para a construção da arena. Só tem um problema. Esse dinheiro não é a fundo perdido. Esse é um dinheiro que entrou e que sairá, porque é dinheiro de empréstimo. O governo federal emprestou ao governo do estado do Amazonas 600 milhões,
Portanto, as próximas gerações, as gerações desses estudantes que estão aqui na galeria, carregarão o peso de pagar essa dívida. Das 6 cidades que foram sedes da Copa das Confederações em junho, apenas Belo Horizonte e Fortaleza entregaram os estádios na data prevista pela FIFA, que era dezembro de 2012. Para o Mundial, a entidade afirma que não vai tolerar atrasos e tem reiterado a importância da realização de eventos teste. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 24. Deputado Marcelo Ramos e Projeto Pedala Manaus realizam o 2º Fórum de Bicicletas de Manaus. O evento será no Auditório Belarmino Lins, das 8 da manhã às 6 da tarde. Dia 28. Presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, recebe a Medalha do Mérito Rui Araújo. A propositura é do deputado Arthur Bisneto. Dia 30 de agosto. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e a presidente da Comissão das Mulheres e das Famílias, deputada Conceição Sampaio, realizam audiência pública em alusão aos 7 anos da Lei Maria da Penha, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputado Marcos Rota é eleito presidente da CPI da Telefonia e comissão dá início aos trabalhos. Cabo Maciel debate em audiência pública sobre o remanejamento de policiais e bombeiros da Corregedoria. Luiz Castro ingressa com ação no Ministério Público Federal que pede investigação sobre o desabamento da orla de Eirunepé. E ainda, presidente da Casa, deputado Josué Neto, anuncia estudo para reajuste salarial de servidores. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean.